mais um Pode Anotar. Sejam muito bem-vindos. Eu quero já começar fazendo uma pergunta para você. Você é daqueles que faz a obra ou que observa quem faz a obra? Ou pior, você é daqueles que está só aleatoriamente por aí, vagando, entrando e saindo dos cultos, não sabe muito o que está acontecendo? Hoje você vai descobrir se você é herdeiro ou se você é sucessor. Olha que coisa, hein? Que assunto. Para falar sobre isso, óbvio, Pastora Aline, Mônica Santana. Segura aí, pega seu papel e sua caneta, pode anotar, pega o seu lencinho também, você pode chorar, fica à vontade, tá? Mas no fundo tem solução, segura aí. E aí, herdeiro e sucessor, já vamos começar falando da diferença de um para o outro? Então, eu acho que existem exemplos que facilitam, né? Herdeiro é aquela pessoa que tem o direito de uma herança, um benefício que ele não trabalhou, ele não construiu, ou seja, alguém trabalhou para que ele se beneficiasse, né? E ele simplesmente faz uso desse direito, ele recebe aquilo que alguém construiu para ele. Então, um pai tem 3 filhos, constrói um patrimônio, edifica uma empresa. Quando ele morre, esses 3 filhos tornam-se herdeiros desse pai. Logo, tudo que o pai construiu é dividido entre os 3 filhos. Sucessor, ele é aquele filho que ele não apenas usufrui da herança, mas ele decide dar continuidade ao que o pai começou. Então, é como se ele assumisse a responsabilidade de construir, dar continuidade ao legado que o meu pai começou. Né? Então, assim, bem grosseiramente falando, um bom exemplo é esse. Então, eu tenho duas maneiras de lidar com o que o meu pai fez por mim. Eu posso lidar como um filho herdeiro, que é meu direito, foi conquistado para mim na cruz por Jesus, e eu tenho o direito da herança que Jesus, que seria só de Jesus, agora ele se tornou primogênito de muitos irmãos, eu também sou irmão e agora eu tenho herança. Isso é uma coisa. Agora, quando eu me torno sucessor, eu sou aquele que, como Jesus, eu decido dar continuidade, fazer como o pai fazia, falar como o pai falava. Para quê? Para que não morra aquilo que o meu pai começou. Né? Então, eu assumo a responsabilidade. Se a gente quiser usar outros termos, é o filho imaturo e o filho maduro. Sim. Né? O filho maduro é aquele que sabe que ele tem responsabilidades como filho. Né? E como filho de Deus, qual é a nossa responsabilidade? A gente representar muito bem o nosso pai, assim como Jesus representou. Né? Então, é uma terminologia que entrou muito em evidência por causa de uma literatura de educação infantil. Né? Augusto Cury escreveu um livro que pais inteligentes fazem filhos sucessores e não herdeiros, não é isso? Alguma coisa assim. Mas acabou explodindo. Por quê? Porque para qualquer nicho, você tem como enxergar aquela pessoa que é apenas um usufruidor dos benefícios que estão disponíveis a ela e tem aquele que é responsável com aquilo que ele recebeu. Né? Então, o sucessor é aquele... Outro exemplo grosseiro. O pai constrói uma empresa, uma história com aquela empresa e ele está velhinho e quer se aposentar. Ele tem 5 filhos. Ele tem que escolher alguém que vai assumir o seu lugar. Quando ele vai escolher, todos os filhos vão permanecer sendo filhos, mas quem vai se tornar presidente no lugar dele vai ser um. Qual vai ser o critério desse pai para escolher esse filho, para ser um sucessor dele? Vai ser um filho que é responsável com as coisas. Aquele filho que ele percebe que ele tem uma responsabilidade diante do papel que ele tem. É aquele filho que ele percebe que ele está pronto para dar continuidade ao que ele começou, que tem os mesmos valores que ele. Logo, o que eu me dediquei, né, me esmerei para construir, não vai morrer, porque ele vai dar continuidade ao que eu comecei. Né? Então, assim... Essas duas nomenclaturas ganharam essa expoência e acabou que de um nicho de educação infantil, né, acabou abrangendo uma série de outras áreas, outros nichos, outras áreas de mercado, porque fica muito claro, né? Você fala, peraí, mas você é o quê? Você é herdeiro ou você é sucessor? Né? Na empresa, você quer ser um sucessor ou você vai ser um herdeiro que só vai usufruir dos benefícios que você tem, do que a empresa tem para te prover, mas você está pronto para ser aquele que vai arregaçar a manga e fazer essa empresa sua empresa, né? Então, a gente vai perceber
perceber que muitas áreas vão começar a usar essas nomenclaturas para mostrar o irresponsável e o responsável, né? Para apontar aquele que, de fato, abraça uma causa e aquele que está só buscando os seus próprios interesses. Então, a história é essa. E foi assim que a gente começou a usar essas nomenclaturas, muitas vezes nos nossos ensinos, né? Já falei sobre isso na TE, já conversei sobre isso em algumas matérias que eu dou aula nos cursos da igreja. O Ricardo também gosta muito desse assunto, já estudou esse assunto, também sempre menciona, porque fica mais fácil, né? Às vezes a gente entender o que Deus espera da gente. Quando ele fala que quer ter filhos e filhos maduros, né? O que ele está esperando? Filhos que estão prontos para assumirem a sucessão daquilo que ele começou, né? Levarem esse legado para frente. E sobre esses, né? A senhora deu um exemplo aí de tem uma empresa com muitos filhos e o que vai assumir a presidência é aquele que tem um senso de responsabilidade, se sente pronto, se prontificou. E sobre os outros, não parece só um pouco de ingratidão? Sobre esses que querem só usufruir da herança? Ou é imaturidade, mas a senhora falando isso um pouco de ingratidão assim. Da parte do pai? Não, dos filhos. Do filho. Isso. Tipo, o filho não querer ser esse que responde é ser uma ingratidão. Eu, assim, pensando dentro disso que a pastora estava falando, sempre que eu penso nesse assunto, esse é um assunto assim, que me emociona muito. Até quando você falou do lencinho, eu falei, eu já estava usando lencinho lá em casa quando eu estava pensando sobre isso, porque esse é um tema muito profundo. Assim. E a pastora está falando para a gente assim, os dois começaram com a mesma coisa, tanto o herdeiro como o sucessor. O pontapé inicial é o mesmo para os dois. Mas a forma como lida... E o pontapé inicial é o quê? Recebi uma grande riqueza. E essa riqueza, a tendência dos herdeiros é ver a riqueza como bens materiais consumíveis, direitos consumíveis. A tendência do sucessor é ver como um legado, não somente bens materiais, mas ele olha todo o legado, todo o esforço do pai, todo o trabalho da família, tudo que foi empreendido, todo o nome que foi construído, né? Todas as noites e dias em que a pessoa se deu completamente sem saber o que via na frente, mas só com uma convicção, é isso que eu tenho que fazer. O sucessor, normalmente, a riqueza que ele enxerga ultrapassa muito a questão do material, né? do financeiro, daquilo que se consome rápido. Então, ele lida de uma forma diferente. Então, eu não sei se é uma questão de ingratidão, até pode ser, mas eu acho que é bem uma coisa que a pastora falou agora mais para o fim. É uma questão de maturidade. Ou você vê as coisas superficiais, lembra, o pontapé inicial é o mesmo, recebemos um grande benefício, uma grande benesse, beleza, mas como cada um lidou? Ou de uma forma superficial, vou consumir, é a minha hora, agora vou botar para quebrar. Mudou minha vida, né? Vou aproveitar, vou requerer meus direitos, isso é uma fala muito de quem tem esse comportamento de herdeiro, ou se vai ter uma outra conduta, né? Meu Deus, eu fui beneficiado por algo que eu jamais conseguiria reunir. Eu nunca poderia. Se eu tivesse feito a minha vida toda, talvez eu não chegasse nesse lugar. E aí não pensa só no que recebeu, que a traça e a ferrugem podem consumir, corroer, mas é muito mais, porque o sucessor, né, ele tem essa cabeça assim, de honrar. Ele tem um coração de honra, assim, ele fica constrangido. Fala, diante do recebido, o que eu vou fazer para demonstrar a minha gratidão, né? E aí você pode falar, então o outro é ingrato. Não, o outro é imaturo. É imaturo. E a imaturidade, o que é infantilidade? A infantilidade a criança, ela é egocêntrica. Ela não consegue ter o raciocínio coletivo, ela está pensando no interesse dela o tempo todo. Ela acorda pensando que horas que vão me alimentar, o que será que vão me alimentar, não gostei do que me alimentaram, e por aí vai, né? Então, assim, ela não se preocupa se ela tem que ter cuidados pessoais, se isso for algo chato para ela, mas ela se preocupa se ela tem aquilo que ela tem interesse. Então, a infantilidade emocional faz com que a pessoa tenha um tipo de relação com o benefício recebido, que não é o melhor. Isso mesmo. Né? Então, quando eu penso que eu sou devedora do meu Senhor, eu nunca... A Mônica falou aqui, né? Recursos que eu jamais seria capaz de recolher. Eu fico pensando, os recursos em Deus
que eu posso usufruir, Uhum. eu jamais seria capaz de construir, eu jamais seria capaz de desenvolver, eu jamais seria capaz de tê-los. Não está em mim a competência, mas eu usufruo. Então, diante disso e desse reconhecimento, eu me sinto devedora do meu pai de dar continuidade ao legado dele, né? De fazer o nome dele grande, de dar a ele a glória. Por quê? Porque eu sei que a glória não é minha. Sim. Até quando eu faço algo, eu sei que é por causa da bondade dele, né? Hoje eu conversava com a minha sobrinha e ela estava com uma limitação. Aí eu falei para ela, Estelinha, a tia vai te ensinar uma coisa. Quando você estiver diante disso, você vai orar. E você vai falar assim, Espírito Santo, eu sei que você está dentro de mim. E tem um poder em você que pode me ajudar na minha fraqueza. E se você acreditar, esse é o combustível que o Espírito Santo precisa para você conseguir fazer o que você não ia conseguir. A sua cabeça e o seu corpo não vão deixar você fazer. Mas se você falar com o Espírito Santo e você acreditar que o poder dele está dentro de você, é tudo que Deus precisa. Você vai fazer o sobrenatural. Sim. Aí ela ficou olhando para mim assim, eu falei, você sabe o que é sobrenatural? Aí ela falou, não. Eu falei, é uma coisa que vai além do que a gente consegue. Você não conseguiria, você não consegue. Você já contou aqui para a tia Aline que você não consegue. Mas pelo poder do Espírito Santo, você consegue. Ai, que lindo. Lindo Aí mesmo. ela Lindo, né? ficou, assim, mudou o semblante dela, porque ela estava vindo me contar uma derrota, do tipo, eu não consigo vencer isso é difícil para mim, tia, nananã. E na hora eu falei, mas isso é difícil mesmo, na natureza é, mas pelo poder do Espírito Santo, ela consegue. E ela vai poder. Eu falei, sabe o que vai acontecer? Quando você conseguir vencer isso, você vai poder dizer para outras pessoas que foi Jesus que ajudou você a vencer isso. E aí, sabe o que vai acontecer? Outras pessoas que também não conseguiam vão acreditar que é possível porque você contou para elas o que Deus fez com você. E foi para isso que Deus chamou a gente. Saiu outra criança do ambiente. Maravilhoso. Entendeu? Então, assim, eu penso isso. Diante dessa consciência, eu faço coisas que a minha limitação humana jamais permitiria. Eu tenho restrições na minha vida que muitas vezes eu vou além delas, não é por minha competência, é por causa da graça de Deus, né? Então, assim, diante disso, eu sou devedora. Sim. Como devedora, o que que eu quero? Eu quero que o nome do meu pai seja conhecido. Então, quando alguém fala para mim assim, você é simpática, né? Eu falo, graça de Deus. Ah, não, mas eu conheço sua mãe é simpática, seu pai é uma graça. Graça de Deus ele ter me colocado nessa casa e esse valor ter sido transferido para mim. Foi Deus que deu pra gente. Para quê? Para ele ser glorificado na nossa simpatia. É verdade. Para que através dessa graça recebida, outras pessoas possam se aproximar de mim e por causa disso conhecerem o meu pai. Meu pai é eterno, né? Vai conhecer meu careca também, mas vai conhecer meu pai eterno. Então, para mim, o sucessor é esse que se preocupa em dar continuidade a uma história que beneficiou a ele mesmo. Sabe aqueles benfeitores, né? Os mecenas, o que eles faziam? Investiam no talento das outras pessoas para que essas pessoas que não tinham recursos possam avançar, né? Existem os benfeitores hoje, né? Como é que chama o pessoal que é filântropo? Né? Que eles são o quê? São essas pessoas que gostam de investir em causas que beneficiam os outros. Né? Então, a gente deveria viver assim. Recebi benefícios? Tenho recursos? Tenho. Os tenho por quê? Porque meu pai me deu. Porque aprouve ao meu Senhor me conceder. Diante desse benefício que eu jamais seria capaz de recolher, mas em mim habita, o que eu tenho que fazer? Eu sou devedora.
Eu sou devedora de que outros também experimentem isso, de Sim. que outros também descubram que isso está Sim, disponível, sim. de que outros saibam, olha só, eu também era carne bolorenta, eu também era carne de pescoço. Então, assim, tem solução para você. Sim. Não num sistema, mas através de uma entrega como filho Sim. a esse pai. Então, mas Jesus morreu, mas ele ressuscitou e deixou um legado. O que eu vou fazer com isso? Né? E aí tem muito filho que vai ser imaturo, vai fazer o quê? Vai viver do jeito que ele quer, vai gastar esse benefício. A gente vê isso com o quê? Com talentos, né? Sim. Tem talentos que são dados por Deus, ponto. O Sim. diabo não pode fazer coisa boa alguma. Então, os talentos foram dados por Deus. Se a pessoa usa para um fim e para benefício próprio, ou para fazer o mal para o outro, isso é a escolha dela. É. Então, você olha aí, às vezes, pessoas com talentos grandiosos. Eu tenho um talento de jogar bola. Uhum. Arrebento de jogar bola. Jogo bola super bem. Foi Deus que deu esse talento. Uhum. Mas o cara é um doido. Tudo bem, ele não soube reconhecer que quem deu o talento para ele foi o Senhor. Sim. Mas o talento, quem deu foi Deus. Para quê? Para a sua glória. Então, quando a gente vê muitos esportistas falando, eu quero agradecer ao meu Senhor, e aí a pessoa já tem gente que fica assim, lá vem não, tá certo. Isso, exatamente. Isso, eu tô reconhecendo que o talento que eu tenho, que as pessoas olham para mim e batem palma para mim, eu sei que foi bondade de Deus comigo. Eu sei que foi graça de Deus ter feito eu ter nascido com essa capacidade, né? Então, assim, para mim, esse tema, ele é poderoso porque expõe muito, né, a nossa realidade, ajuda a gente a se compreender aonde que eu estou nessa equação, diante do benefício e da herança do meu pai, o que eu estou fazendo com ela? Sim. Eu estou usando ela para que o nome do meu pai se torne grande, eu estou usando ela para que outros se beneficiem do mesmo bem que eu me beneficiei, mesmo sem merecer, ou eu estou usando para mim mesmo? Uhum. E você tem esse direito de usar para si mesmo. Sim. Mas, assim, que coisa triste, né? A gente ter esse coração infantil a ponto da gente deixar de perceber que somos fruto da bondade, da misericórdia, da graça de Deus. É porque tudo vem dele, tudo deve voltar para ele, né, amor? Amém. Exatamente. Eu estava pensando que herança, herdeiro e sucessor também esbarra em paternidade, né? E eu estava pensando como a falta de compreensão ou de um relacionamento com o pai ou algo do tipo, acho que como psicóloga você pode até falar bem também sobre isso. Se existe essa dificuldade de compreender que eu tenho uma obra dada pelo meu pai, é um legado, né? Como a gente está falando, é um bastão que o meu pai passou para mim. Então eu preciso carregar esse bastão e dar continuidade nessa corrida. Mas a falta de revelação da paternidade também atrapalha na falta de revelação de ser um sucessor? Acredito que pode ser isso, sim. Não acho que é só isso. Talvez uma das maiores falências para a gente conseguir ser sucessor nos dias de hoje é porque a gente não olha a gente não olha com humildade para as coisas que a gente tem, né? Assim, eu fiquei tentando reduzir herdeiro e sucessor em verbos. Talvez se eu pudesse resumir o verbo para o herdeiro fica requerendo, ele requer o tempo inteiro. Meu direito, minha porção, meu pedaço, taraná. O herdeiro é um requerente, o verbo dele é requerer. O sucessor, ele é um realizador, ele é um representante, ele se sente imbuído. Mas para ele estar fazendo isso, ele não está olhando para ele, para os direitos dele, requerendo os direitos dele. Ele está olhando para alguém que veio antes, abriu um caminho que ele nem sabia que existia, ele jamais pisaria naquele lugar. Alguém abriu o caminho, ele passou, agora o caminho não está só aberto, mas o caminho está aplanado, o caminho está liberado. Não tem mais nada impedindo, eu posso transitar, eu posso ir e vir, porque alguém fez isso para mim primeiro. Lembrei de um texto. Então eu fui, e agora eu cheguei lá, posso agora abrir outros caminhos para outras pessoas. Então ele se sente um representante, porque o sucessor tem essa mentalidade de carregar algo maior. Então eu não sei, né? Eu acredito que a questão da paternidade pode interferir, mas assim, eu tenho o meu cuidado em relação a isso é o quê? Porque às vezes as pessoas pegam questões psicológicas e usam de desculpa para justificar comportamentos. Porque várias pessoas Hoje tiveram tudo é problemas. desculpa, né? Tudo cai na psicologia. Não, é porque
O Traje a Rigor, que é da nossa época, ele já cantava isso, né? Meus 2 pais me fazem muito bem. O que você tem que não fala com ninguém? Tudo ele botava a culpa no pai. Né? Ele falava assim, ele era rebelde, mas a família dele era perfeita. Então ele cantava essa música para dizer assim, ó, apesar de eu ter vindo de uma família ótima, eu tenho problemas, né? Eu adorava essa música. Dançava daquele jeito. Inútil. A gente somos inútil. É bem inútil mesmo. Quem fica nessa posição de jogar para cima, em vez de olhar para fora e falar, poxa, olha o que eu recebi, olha para fora, olha o que eu não recebi. E por causa do que eu não recebi, agora O resultado é esse. quero requerer. Fica aquele passarinho de bico aberto, Sim. querendo só receber, quando já recebeu asa para voar e ganhar os céus, entendeu? Então, esses 2 verbos, eles estão em oposição nesses personagens. O requerer, e a gente vê muito isso na igreja, né? Pessoa que requer tudo, que requer o lugar, que requer milhares de requisições. Mas por que o ar-condicionado? Mas por que o copo? Sim. Mas por que... Né? E o que representa ou realiza. Pô, acabou o copo, quer que eu te ajude? A lixeira está transbordando, posso esvaziar? Ele quer realizar. Ele expande, né? Ele quer expandir, ele quer fazer uma manutenção e uma expansão. É muito diferente de um comportamento requerente. Sim. E pode passar pela paternidade, pela ausência dessa figura protetiva? Pode passar. Mas a gente conhece gente que teve bons pais e que tem um coração, né, de eu primeiro. Né? Estou voltado para mim. Não vou sustentar nenhuma bandeira. Isso que a pastora falou aqui ainda agora, coisa mais linda. Gente, olha o tamanho da graça que nos alcançou. Realmente Sim. Eu vou ficar sentado Diante passivamente. disso, né? E não vou... Você estava contando a sua história com a Estela, e eu fiquei pensando assim, uma coisa que eu não tinha pensado, né? O fruto da mentalidade do sucessor. O fruto da mentalidade do sucessor é gerar esperança, gera força. É verdade. Porque justamente porque o sucessor tem esse pensamento transgeracional, é uma obra geracional, a pastora já chega na Estela, assim, eu tenho que formar algo nela, porque daqui a pouco é ela. Então, talvez se fosse uma outra mentalidade, uma mentalidade de herdeiro, mas é mesmo, né, tadinha. Mas você quer, vamos comer alguma coisa para esquecer? Vamos fazer, não sei. Vamos pensar em outra coisa, né? E não empodera a pessoa de verdade, isso, entendeu? Não isso. libera realmente uma ativação que faz a pessoa falar assim, cara, peraí, existe mais. Existe algo dentro de você. Você vê, o sucessor liberou esperança. Ela falou, quando ela saiu da minha presença, ela estava outra pessoa. Porque o sucessor, justamente porque ele leva uma bandeira, e ele está sempre olhando para o que ele recebeu, não só... Eu acho isso muito importante, sabe? Nesse assunto de herdeiro e sucessor. A gente tem que olhar para as pessoas que vieram antes de nós. Sim. Isso. Porque eu sou herdeiro não de um bem, eu sou herdeiro de uma pessoa. Eu sou sucessor de uma pessoa. E aquela pessoa fez coisas que a gente... talvez estivesse na posição dele e não tivesse feito. Sabe uma coisa que eu fico pensando? Assim, as nossas mães, né? As nossas mães foram mães na década de 70. Parece que foi outro dia, mas eu tenho um pouco de tempo, né? Meio século depois. Na época que minha mãe, que a tia Helena foram mãe, olha só, não existia máquina de lavar. A minha mãe fala que eu nasci no inverno, e aí, assim, ela no resguardo, tinha que ir lá no tanque, no inverno, no frio, lavar a fralda aqui, ó. Não tinha micro-ondas, não tinha freezer. Era comidinha na hora, bebê. Todo dia ia no mercado. Lembra aquele dia que leite. a pastora Helena falou, a tia Helena estava falando, que ela ia todo dia mesmo no mercadinho para comprar carne fresca. Não tinha delivery de mercado. Milhares de facilidades. Essas Não facilidades tinha acabaram... bankfone, minha mãe ia todo dia no banco. A conta de hoje, pagar hoje. A conta de amanhã, entrar na fila para pagar amanhã. Entendeu? A gente é mal acostumado, né? Não, mas aí eu olho para elas e falo, gente, olha o que elas fizeram por mim. Sim. Sabe? Estava sempre comigo, cuidando de mim, parará. Então eu olho da onde elas vieram a trajetória e falo assim, cara, eu já estou começando lá na frente. Exato. Não é possível que daqui eu vou amarelar, vou retroceder, eu vou cruzar o braço e bater pezinho. E eu acho que eu tenho muito nervosinho disso. Todo mundo... Minha vida é muito difícil. Olha, eu tenho muito nervoso disso. Muito nervoso, né? Eu tento ser boazinha, mas às vezes eu não consigo. Eu perco a paciência com pessoas que ficam requerendo, ao invés de falar, peraí, qual é a minha parte, qual é a minha né? parte? O que eu posso fazer, né? A pessoa entra aqui nesse... A pessoa não consegue imaginar os esforços que os pastores fizeram para a gente estar aqui, a gente está desfrutando. Sim, exatamente. Cara, como aí a gente está desfrutando? A gente já recebeu. O coração pode ser de herdeiro, mas a conduta tem que ser de sucessor. Coração de herdeiro é o quê? Cara, eu ganhei uma riqueza.
que eu vou fazer? Eu vou ser grato, vou olhar para ele que caminhou uma jornada que eu não precisei caminhar e que me Sim. concedeu a graça desse benefício. Estou olhando para o Senhor e estou olhando para as pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Sim. Meus pastores, meus pais, meus amigos em Deus, as pessoas que fizeram parte da minha história e que me fizeram começar daqui. Sim. Aí daqui eu vou ficar parado e ainda reclamando, porque tem muito isso, né? O herdeiro, ele tem uma sensação de que tá pouco, É ou pode insuficiente. acabar a qualquer momento. Então ele fica sempre muito. Exatamente, porque ele não produz, ele só usufrui, Não, né? ele só usufrui. Não, era interessante porque até ontem mesmo eu estava assistindo a sala de oração e eu estava pensando em como o Senhor, e como eu estava agradecendo a Deus porque Ele tinha me dado um propósito. Sim, Ele tinha me dado, Ele viu em mim o valor e deu uma importância sim, e Ele me chamou para participar de algo. sim. Então, naturalmente, eu não participaria desse Sim. algo, mas por causa dele, eu posso ter um sentido, uma Sim. importância, uma relevância e dar continuidade a isso, né? Exatamente. Eu estava pensando exatamente isso ontem, Tem minha oração era essa. uma coisinha que quando a Mônica estava falando, eu me lembrei. Eu não sei se está nesse livro ou se eu li em outro livro, mas assim tem a ver com o assunto, né? Um pesquisador, ele queria encontrar o que havia em comum em pessoas de sucesso de áreas distintas. Tipo, você é das artes, outra de exatas, outra é da área da biologia. Eu peguei pessoas conhecidas de sucesso de várias áreas e ele começou a fazer pesquisas, perguntas, porque ele queria encontrar se existia algum fator comum entre eles. E ele encontrou esse fator, sabe qual é? O reconhecimento de que eu sou fruto do investimento de alguém. Olha isso. Da história. Olha Todos isso. eles valorizavam a história que fez com que ele se tornasse quem ele se tornou. Sim. Então, assim, pensando no reino de Deus, a gente precisa reconhecer o Senhor nos nossos caminhos. Sim, né? A sim. gente precisa reconhecer que a graça dele nos alcançou. Amém. Que a gente tem benefícios e acessos a áreas, a vitórias que a gente não teria se não Sim. fosse ele. E por causa dele, a gente decidir que eu não quero que isso morra em mim. Sim, sim, isso É tão mesmo. pequeno eu pensar que eu experimento uma vida próspera, uma vida bem-sucedida, e em todos os aspectos, seja na minha vida familiar, né, seja no nosso ministério, seja na minha vida emocional. É muito pequeno eu pensar que eu sou próspera, vai morrer em mim, sabe? Sim. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Foi para que uma geração anunciasse a outra geração as maravilhas do nosso Deus. E a partir dessa movimentação geracional, do filho maduro, responsável, de que eu vou fazer o nome do meu pai célebre, essa responsabilidade vai fazer com que eu viva a minha vida tentando reproduzir e dar continuidade ao que ele começou. Não me preocupando com o meu interesse primeiro, mas me preocupando com o interesse do nome do meu pai. Então, quantas vezes eu estou diante de circunstâncias, já estive, né, com os meus filhos e tal, que eu falo, meu filho, não faz isso, porque isso envergonha Jesus. Envergonha o nome de Jesus. As pessoas sabem que você é crente, vão falar o quê do evangelho? Porque você é o representante de Jesus aqui. Né? Quando eu me refiro ao meu marido, quando eu converso com meu marido, quando eu até discordo do meu marido, todo momento eu estou pensando, será que a minha fala está envergonhando o nome do meu pai? Então, por isso, nós nunca nos demos a liberdade de, mesmo discordando, exaltarmos uns com os outros, falarmos de maneira pejorativa um com o outro, sempre tivemos cautela com respeito. Por quê? Porque não tem a ver comigo. Eu já recebi um benefício tão grande que agora eu sou devedora de fazer o nome do meu pai célebre no meu relacionamento, nas minhas amizades, né? No meu trabalho, no meu ministério, na minha escola. Então, a gente, como filho responsável, né? Antigamente tinha muito isso, assim, a gente tinha briga de rua, molecada vivia na rua, a gente brigava, né, uns com os outros. E o que acontecia? Acontecia demais. Sabe o que acontecia? Era assim... O pai ficava sabendo que o filho brigou na rua, e aí sabe o que ele fazia? Mandava o irmão mais velho ir lá na casa da família da briga e falar, eu vim em nome do meu pai pedir desculpa pelo que o meu irmão mais novo fez. A gente deveria viver dessa forma.
Sim. A gente Sim, deveria pastora. estar vivendo a vida pensando como eu posso tirar a vergonha do nome da minha família. Como eu posso fazer com que todos saibam que a família, o meu pai, é uma pessoa correta? Uhum. Pode até ser. Esses dias eu estava dando testemunho de uma irmã que eu conheci, que veio para a igreja, hoje está aqui na igreja já há anos, e quando eu a conheci, ela tinha pavor de crente, porque ela tinha trauma de crente. Os crentes que se aproximaram dela não deram um bom testemunho, né? E quando eu a conheci, ela sabia que eu era pastora e ela já sentou na mesa comigo, uma conhecida em comum, falou, preciso te apresentar uma pessoa e tal. E ela começou a me contar, ela me contou uma coisa atrás da outra que fizeram de errado com Nossa. ela. Pá, Meu pá, Deus. pá. E eu ouvindo aquilo e falando, Senhor, como que eu posso arrumar isso, né? Como que eu posso fazer com que ela entenda que não é o Senhor não é assim, Sim. meu pai não é assim e tal. Quando ela terminou de falar, e ficou olhando para mim do tipo, e agora? Você vai fazer o quê que eu te falei? Uhum. Eu falei, eu quero, diante do Senhor e diante de você, pedir desculpa pelo que os meus irmãos mais novos fizeram. Eles não representaram meu pai. Isso. Eles envergonharam o nome da minha família. Nossa. E como irmã mais velha e mais madura, eu quero dizer para você, me perdoa. Perdoa meu pai. Perdoa a nossa casa, porque ela foi mal representada pelos meus irmãos imaturos. Quebrou as estruturas daquela mulher. Imagina. Ela chorava É. e falava, não precisa me pedir desculpa. Eu falei, não, eu preciso pedir desculpa. Foram os meus irmãos que erraram com você e eles não representaram o meu pai da maneira que o meu pai é. O meu pai não é assim. Meu pai é assim, assim, assim. Meu pai não responderia você dessa maneira. Meu pai agiria assim, assim, assim. E eles não fizeram como meu pai ensinou, e porque eles fizeram do jeito diferente, você teve uma percepção da nossa família errada. Então eu quero te pedir desculpa, me perdoa. Uau. Essa irmã está até hoje aqui na igreja, Aleluia. Glória a criou Deus. filho aqui na igreja, né? É uma irmã muito querida, mas assim, poderia ter sido comprometida a Sim, vida de sim. Deus nela por conta da imaturidade, por conta desse filho herdeiro que acha que é alguma coisa por algo que ele nem conquistou. Uhum. E tem muito crente que vive assim, arrogante, tirando onda Deus, com coisas meu que Deus. não pertencem a ele. Sim. Se ele tem alguma coisa para mostrar, se gloriar, ele tem que se gloriar no Senhor e no que o Senhor sim. fez por ele. E uma vez tendo esse reconhecimento, ele tem que ser responsável de representar muito bem o seu pai. Eu lembrei, enquanto a Mônica estava falando, eu lembrei de um texto, Jesus, né? Está falando. João 5,19 fala, então lhes falou Jesus, em verdade eu vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo que esse fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Uau. Então, assim, para mim isso aqui resume tudo que a gente está conversando. Sim. O pai mostra pra gente tudo que ele faz, como ele faz. Ele deixou o seu testamento. Cabe a nós lê-lo, meditarmos nele de dia e de noite, não nos desviarmos dele, guardarmos como que bem mais precioso que nós temos e sermos como Jesus. Jesus era tão humilde. Pensa que ele poderia tirar a maior onda do planeta Sim. e ele era aquele que vira para ele e fala, eu não faço nada de mim mesmo. Eu faço o que eu ouvi meu pai fazer. Meu Deus. Eu falo o que eu ouvi meu pai falar. Eu ajo como eu vi o meu pai agir. Então, assim, que nós sejamos esses filhos, né? Amém. Responsáveis para dar sucessão ao que o nosso pai começou através do sacrifício do seu filho, né? Nos amando dessa forma tão extravagante, tão poderosa, tão intensa, tão maravilhosa, né? Assombrosamente maravilhosa a forma como ele nos amou. Então, diante desse amor, o que eu faço agora? Eu sou devedora. Eu sou devedora de fazer o nome do meu pai conhecido. Sou devedora de colocar todo o meu empenho, meus talentos, meus esforços, para que ele, de fato, receba a glória, porque a glória dele não é minha. Né? Até o bonzinho que ainda tem aqui em mim, não é de mim. Verdade. Né? Veio verdade. dele. É a bondade dele, é o caráter dele forjado em mim, é a graça
dele que me alcançou. Então, diante dessa realidade, que sejamos sucessores, Amém. né? Amém. Que dão continuidade ao legado que o nosso pai começou através do nosso irmão mais velho. Sejamos filhos responsáveis com essa grande obra que ele tem nos confiado, Sim. né? E consigamos fazer com que outros também Sim. não apenas se beneficiem, mas também enxerguem a sua Sim. responsabilidade, né? Amém. Se todo filho, muito obrigada. Se todo filho assumisse a responsabilidade de vou fazer o nome do meu pai grande, imagina a revolução que a gente não Meu faria Deus. nesse mundo, Meu Deus. né? Então é isso. Estava ouvindo aqui a pastora, né, esse cálice transbordando sobre nós, né? E pela primeira vez eu consegui enxergar algo diferente que eu não conhecia, na diferença entre herdeiro e sucessor, e contemplando você, assim, o Senhor em você. Você fala muito bonito, cabeça. Muito. Eu tô aqui Contemplando. maravilhosa. Já falou Um várias coisas aqui que eu fiquei, gente, eu vou ter que ouvir Eu que isso falo de bonito, novo. ela derrama dicionário. assim. Eu tô aqui quase. Não, mas a Mama também. A Mama é um Pelo dicionário amor de Deus, eu ambulante. falo bonito, Eu fico ouvindo a pregação, eu fico É só lindo anotando. demais, assim, eu fico bebendo. Assim. Mas pela primeira vez eu enxerguei uma coisa na diferença desses dois personagens, assim. O sucessor, o coração do sucessor é um... Eu esqueci. Eu vou lembrar. Eu fiquei emocionada de verdade. Toma, Cara, Pela primeira vez você lencinho, conseguiu cabeça. reparar algo eu que reparei. diferencia o Me sucessor. reparei, mas eu esqueci. O sucessor do herdeiro. Calma aí. Lembrei, obrigada, Espírito Santo, você é lindo. Pela primeira vez, vou botar aqui para fazer de conta que ele não está aqui. Pela primeira vez eu reparei uma diferença nesses dois personagens. Assim. O sucessor, ele tem relacionamento com o pai. Relacionamento de verdade. Não é um relacionamento assim, pai, me dá uma mesada, pai, bota um dinheiro na minha conta, pai, pô, me abençoa aí, pai, pô, tô na bad. Não é assim. Não é um relacionamento de requisições. É um relacionamento de amor. Eu sei que meu pai me ama, ele me escolheu, ele se envolve comigo, ele tem uma vida comigo, ele tem um lugar para mim. É um relacionamento de verdade. Então, Sim. o sucessor, ele se derrama, ele se dedica em conhecer o pai. E porque conhece o João 5, né? Uhum. Porque anda com o pai, porque vê o pai fazer. Vê o pai fazer. Então, ele tem um relacionamento próximo. Você não vê a distância. Você está vendo. É verdade. O herdeiro não tem relacionamento. O herdeiro tem uma requisição a fazer. Tem um relatório. Ele tem uma proximidade, mas não significa que ele tem relacionamento, né? De ouvir falar, mas os olhos mesmo não veem. Ele nem vê o que o pai faz, porque ele está preocupado com o que ele vai receber. Uhum. Né? E pela primeira vez eu consegui ver, assim, e comecei, né? Porque eu tenho muito essa mania de me vasculhar. As pessoas estão falando as coisas, eu já estou. Peraí, mas aqui eu estou sendo herdeiro ou sucessor? Herdeiro ou sucessor? Né? Todos os lugares da minha vida onde eu estou mais requerendo do que me deleitando na presença, ali está faltando presença. Uhum. Ali eu não estou sendo filha que para e fala assim, pai, hoje estou amuada, estou zoada, estou bem aborrecida. Eu vim aqui sossegar no Senhor. Não vim te pedir nada. Porque eu estou errada mesmo, não tem nada para pedir. Estou querendo arrancar uma cabeça de um outro aí, não posso nem pedir. Oi, não vou pedir uma coisa dessa para o Senhor. Mas tenho certeza, se eu fosse ver, o Senhor ia fazer uma coisa dessa. Então, eu quero sossegar. Aí bota a sala de oração, também assisti a sala de oração de ontem. Escutei. Falei, gente, que sala de oração é essa? A pastora Amanda cantando, saia tanto de dentro dela, que eu falei, gente, quem é essa pastora, gente? Pelo amor de Deus. Pastora Amanda não dá, não, gente. Ela abre a boca assim, aí você entra na presença, aí você se relaciona, aí você tem vontade de ser sucessor. Sim. Porque isso não basta uma consciência. Ah, então eu quero ser sucessor, eu quero representar, eu quero realizar. Isso tem que começar lá no íntimo, lá no interior. Como? O meu pai me ama. E a maior riqueza que ele me concedeu é ele mesmo. Não tem a ver com as bênçãos. Tem a ver com ele. Como eu poder acessá-lo, como eu poder me achegar. Como eu poder, sabe, ter irmãos que me inspiram, que me fortalecem, que de vez em quando me dão uns 5 minutos. Falei, filha, é tão de Deus essa riqueza. Eu adoro puxão de orelha, adoro. Porque isso é uma riqueza, você receber um puxão de orelha. E quando eu estou errada, que maravilha, o erro é meu, eu posso corrigir. Eu sempre falo isso. É difícil quando o outro está errado e eu estou presa, né, atrelada ao erro do outro e eu estou aqui, ó, arrastando uma corrente, porque eu não posso acertar pelo outro, porque só ele pode acertar. Agora, quando o erro é meu e a pessoa fala assim, ei,
Olha que herança, olha que legado, você poder, a partir da palavra de Deus, se alinhar para ir mais além. É muito maravilhoso. Maravilhoso. Então, eu descobri isso hoje. Muito obrigada. Eu acabei de descobrir. Agradece ao sucessor- Senhor. Descobrimos muitas O coisas sucessor vem hoje. disso do relacionamento. Eu ia até perguntar de forma prática como sair desse lugar de ser aqui só herdeiro, mas ser sucessor é a pastora. Na hora que eu pensei, a mamãe, vai para a palavra, medita na palavra, vai orar, vai se relacionar. Eu falei, obrigada, Jesus, o que é que eu estou fazendo aqui? Não preciso estar aqui, não é mesmo? Não preciso estar aqui. Mas e as palavras? Eu anotei aqui que nós temos uma missão, uma comissão, nós temos uma bagagem e precisamos Sim. transferir isso também, Sim. né? Amém. E tudo parte desse relacionamento com Deus. Profundo, real. Profundo e real. E está disponível, né? Graças Tá a disponível. Deus. E essa transição, Grande se herança. você aí na sua casa, que você que está ouvindo, você que está no seu almoço, parou de comer, porque ficou ouvindo essas coisas e o Espírito Santo está ministrando, glória a Deus por isso. Você tem como sair de um lugar e ir para o outro, e você não Isso. deixa de estar num lugar. Você Exato. continua tendo essa Aham. herança, não é mesmo? É. Mas você vai entrar nesse lugar de realmente eu preciso agora derramar, e o que eu recebi de graça, eu vou dar de graça. Isso. Então, que o Senhor te abençoe Amém. nisso, que isso tenha te abençoado grandemente. Nós deixamos passar 40 minutos, Eita, 40 é um número profético, isso é muito bom. Isso é muito bom. maravilhosa. Até semana que vem pra gente não entrar em 41. Beijo, gente. Beijo. Tchau.